Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Os Borgias, de Alexandre Dumas. Narração, Thelma Schinkerman. Capítulo 15. Pelo efeito que a morte de Alexandre VI produziu em Roma, pode-se imaginar o que ela suscitou não apenas em toda a Itália, mas também no resto do mundo. Por um momento, a Europa estremeceu, pois a coluna que sustentava a abóbada do edifício político havia desabado. O astro, com seus olhares flamejantes e raios de sangue, em torno do qual tudo havia gravitado no decorrer de 11 anos, havia acabado de se extinguir, e o mundo, de repente, petrificado, permaneceu por um momento no silêncio e na escuridão. Após o momento de consternação inicial, contudo, todos aqueles que tinham um insulto para vingar se levantaram e saíram à caça. Sforza tomou Pesaro, Baglioni, recuperou Perugia. Guidobaldo reassumiu Urbino e Della Rovere reconquistou Senigallia. Os Vitelli voltaram para Città di Castello, os Appiano para Piombino, os Orsini para Monte Giordano e seus outros territórios. Apenas a Romanha permaneceu impassível e leal, pois o povo, que não interfere nas desavenças dos poderosos desde que não lhes causem problemas, nunca foi tão feliz como sob o governo de César. Os colonas se comprometeram a permanecer neutros e, consequentemente, recuperaram a posse de seus castelos e das cidades de Chinazano, Capodano, Frascati, Rocca di Papa e Nettuno, que encontraram em melhores condições do que quando as tinham deixado, porque o Papa havia as embelezado e fortificado. César continuava no Vaticano com suas tropas, que, leais mesmo no infortúnio, vigiavam o palácio, onde ele se contorcia em seu leito de dor, rugindo como um leão ferido. Os cardeais que, em vez de comparecer às exéquias do Papa, haviam se dispersado ao primeiro ataque de terror, cada um à sua maneira, tornaram a se reunir, alguns em Minerva, outros em torno do cardeal Carafa. Assustados com as tropas que ainda permaneciam com César, principalmente porque o comando havia sido confiado a Michelotto, eles juntaram todo o dinheiro que puderam para reunir um exército de 2.000 soldados, sob o comando de Carlos Saneu, com o título de Capitão do Sacro Colégio. Esperava-se que a paz fosse restabelecida quando se soubesse que Próspero Colonna estava chegando com 3.000 soldados, vindos de Nápoles, e que Fábio Orsini vinha de Viterbo com 200 cavaleiros e mais 1.000 soldados de infantaria. Na verdade, entraram em Roma com apenas um dia de diferença um do outro, ambos inspirados pelo mesmo ardor. Havia, portanto, 5 exércitos em Roma: o de César, o que ocupava o Vaticano e o Borgo, o do bispo de Nicastro, a quem Alexandre VI confiara a guarda do castelo de Santo Ângelo, e que ali se fechara, recusando-se a entregá-lo, o do Sacro Colégio, que estava acampado nos arredores de Minerva, e de Próspero Colonna, acampado no Monte Capitolino. E, por fim, o exército de Fábio Orsini, alocado em Ripetta. Os espanhóis, por sua vez, haviam avançado para Terracina e os franceses para Nepi. Os cardeais, percebendo que Roma se encontrava sobre uma mina que poderia explodir à menor faísca, convocaram os embaixadores do imperador da Alemanha, os reis da França e da Espanha, e da República de Veneza, para se fazerem ouvir em nome de seus senhores. Os embaixadores compreenderam a gravidade da situação e tomaram 2 decisões importantes. Começaram declarando que o Sacro Colégio era inviolável e depois ordenaram aos Orsini, aos Colonna e ao Duque dos Valentinois que deixassem Roma e seguissem seus próprios caminhos. Os Orsini foram os primeiros a obedecer e, na manhã seguinte, o exemplo deles foi seguido pelos Colonna.
Só restava César, que declarou que estava disposto a ir embora, desde que pudesse impor suas condições. Os subterrâneos do Vaticano estavam cheios de minas, declarou, e se suas exigências não fossem aceitas, ele se explodiria junto com qualquer um que tentasse capturá-lo. Todos sabiam que as ameaças de César nunca eram vazias, então chegaram a um acordo com ele. Os embaixadores determinaram que César deveria ir embora de Roma com seu exército, artilharia e bagagem, e, para protegê-lo de possíveis ataques e perseguições nas ruas da cidade, o Sacro Colégio deveria agregar à tropa dele 400 soldados de infantaria, que, em caso de ataque ou provocação, lutariam por ele. Em troca, César prometeu que permaneceria a 16 quilômetros de Roma durante todo o tempo do conclave e que não faria nada contra a cidade nem contra qualquer outro dos estados eclesiásticos. Fábio Orsini e Próspero Colonna fizeram a mesma promessa. O embaixador de Veneza responsabilizou-se pelos Orsini, o da Espanha pelos Colonna e o da França por César. No dia e hora marcados, César enviou sua artilharia, composta por 18 canhões e acompanhada pelos 400 soldados de infantaria do Sacro Colégio, a cada um dos quais ele havia concedido um ducado. Atrás da artilharia, vinham 100 carruagens escoltadas por sua vanguarda. O duque foi carregado pelo portão do Vaticano, deitado em uma cama coberta por um dossel escarlate e levada por 12 de seus labardeiros. Recostava-se em uma pilha de almofadas para que todos pudessem ver seu rosto. Os lábios estavam roxos e os olhos injetados de sangue. Ao lado, jazia sua espada desembainhada, para mostrar que, mesmo fraco como estava, poderia usá-la em caso de necessidade. Seu melhor corcel, com um carapação de veludo preto no qual seu brasão estava bordado, trotava ao lado da cama, conduzido por um pajem, para que César, no caso de um ataque repentino, pudesse montar imediatamente. À sua frente e atrás dele, à direita e à esquerda, marchava o seu exército, com as armas em riste, mas sem o bater dos tambores ou o som de trombetas. Esse silêncio conferia um ar sombrio e fúnebre a toda a procissão, que, no portão da cidade, encontrou Próspero Colonna à espera, com uma tropa considerável. Assim que o viu, César, que faltara com sua palavra tantas vezes ao longo da vida, pensou que Próspero Colonna tinha armado uma emboscada. César ordenou que a procissão parasse e fez menção de montar em seu cavalo, mas Próspero Colonna, vendo o estado em que ele se encontrava, aproximou-se sozinho da cama. Tinha ido ao encontro de César para lhe oferecer uma escolta, temendo uma emboscada por parte de Fábio Orsini, que havia jurado por sua honra vingar a morte de seu pai, Paolo Orsini. César agradeceu a oferta, mas respondeu que Orsini estava sozinho, portanto, não havia mais motivos para temê-lo. Então, Próspero Colonna saudou o duque, voltou para junto de seu exército e seguiu em direção a Albano, enquanto César tomava a estrada para Città di Castello, que se mantivera fiel a ele. Ao chegar lá, César se viu não apenas dono de seu próprio destino, mas também do destino dos outros. Dos 22 votos que recebera no Sacro Colégio, 12 haviam permanecido fiéis a ele. Como o conclave era composto por 37 cardeais ao todo, ele estava em uma posição vantajosa, pois, com seus 12 votos, poderia fazer a maioria pender para o lado que escolhesse. Por conta disso, foi cortejado tanto pelo partido espanhol quanto pelo francês, visto que ambos desejavam eleger um papa de sua própria nação. César ouviu todos eles, sem prometer e sem recusar nada. Deu seus 12 votos a Francesco Piccolomini, cardeal de Siena, uma das criaturas de seu pai que permanecera amigável, e o homem foi eleito papa em 8 de outubro, com o nome de Pio III.
As esperanças de César foram confirmadas. Assim que foi eleito, Pio III mandou-lhe um salvo-conduto para voltar a Roma. O duque retornou à cidade com 250 soldados, o mesmo número de cavalheiros e 800 soldados de infantaria, e alojou-se em seu palácio, com os soldados acampando nos arredores. Entre mentes, os Orsini, dando continuidade a seus planos para se vingar de César, alistaram muitas tropas em Perúgia e nas vizinhanças para irem atacá-lo em Roma. A essa altura, porém, perceberam que a França, a cujo serviço eles haviam se submetido, estava agradando ao duque por conta de seus 12 votos, com os quais eles contavam para eleger um papa francês, o cardeal d'Amboise, no próximo conclave. Então, resolveram se submeter ao serviço da Espanha.